Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Estamos introduzindo hoje a lição de número 9 do nosso trimestre, cujo tema será o fundamento do governo de Deus. O texto que serve como base para o nosso estudo, Apocalipse capítulo 12, verso 17. O dragão se irou com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Na lição dessa semana, nós teremos a oportunidade de poder perceber aqui alguns detalhes. Nós vimos um texto na lição da semana passada, em Apocalipse capítulo 11, verso 19, onde o texto bíblico diz que João, ele viu o santuário do céu e viu também a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança estão os mandamentos do Senhor. Se é uma coisa que a gente tem que compreender é que os mandamentos de Deus, eles são a transcrição daquilo que é o seu caráter. O que Deus tem buscado no decorrer de todos os anos é fazer com que a humanidade, de alguma forma, se volte para Deus e aceite viver uma experiência completamente renovada com Cristo, no sentido de ter a sua vida transformada por Ele. Não apenas a salvação pela graça. A gente tem que compreender, e algumas pessoas têm dificuldade disso, que a lei de Deus ela foi dada com um propósito, que não é o propósito da salvação. Tentar fazer com que alguém seja salvo pela guarda da lei de Deus seria o mesmo que tentar utilizar um ferro de passar roupa para filtrar água. Não vai funcionar. A lei de Deus ela foi criada com outro propósito. Salvação é pela graça mediante a fé. Ponto final. Não é por meio de obras para que ninguém se glorie. Não é por obras da lei. Não existe meio da gente se salvar pela guarda da lei. A salvação não tem nada a ver com a lei. Mas o desdobramento da salvação, ou seja, uma vez que fomos salvos pela graça mediante a fé, o Espírito Santo de Deus passa a viver dentro de nós. Então se cumpre aquilo que, no contexto da Nova Aliança, é mencionado como as minhas leis escreverei no seu coração. A lei de Deus é escrita no nosso coração no sentido de que o Espírito de Deus trabalha conosco de dentro para fora, transformando a nossa vida em imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós vamos deixando o pecado. Uma evidência de que o indivíduo se entregou a Cristo Jesus é que ele vai deixando o pecado. O indivíduo era um ladrão. Ele se entrega a Jesus e continua um ladrão? Então tem alguma coisa errada nessa entrega que esse indivíduo fez a Cristo. O indivíduo era um mentiroso. Se entregou a Jesus e continua mentiroso? Tem alguma coisa errada nessa entrega que ele fez da sua vida a Jesus. O indivíduo era um adúltero. E uma vez que se entregou a Jesus, ele continua adúltero. Bom, então, será que ele se entregou a Jesus? Porque uma das evidências de que o indivíduo foi salvo pela graça mediante a fé é a mudança de vida. E essa mudança de vida, ela é extremamente importante. É bem verdade, e o nosso guia de estudos vai mencionar, que por meio de intenso estudo da Bíblia, os adventistas do sétimo dia compreenderam o significado da lei no lugar santíssimo do santuário celestial, ou seja, lá dentro da Arca da Aliança. Examinando o coração da lei, também descobriram o significado da observância do sábado. O quarto mandamento, mais do que qualquer outro, identifica Deus como Criador, que é o fundamento da verdadeira adoração. Um tema especialmente relevante nos últimos dias da história, até porque Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12, que vai mencionar as 3 últimas mensagens angélicas, vai dizer: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, a cada tribo, língua, povo e nação, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, quando você vai olhar aqui para a primeira mensagem angélica, há um chamamento para adorar a Deus como Criador. O único dos mandamentos que mostra a Deus como Criador é o sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está das suas portas para dentro. Por quê? Em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, no mandamento, o mandamento identifica a razão pela qual nós devemos guardar o sábado, como uma lembrança de que Deus é o Criador. Principalmente na última fase da história desse mundo, em que o inimigo tem trabalhado para tentar fazer com que as pessoas acreditem que vieram de um processo evolutivo de seres menos complexos para seres mais complexos, que estamos num processo de evolução. O Senhor Deus vai dizer, não, o ser humano não está evoluindo. O ser humano era perfeito. O pecado entrou e ele tem se degradado no decorrer das gerações, tem enfraquecido, tem vivido menos, sua capacidade mental tem sido reduzida, sua capacidade física também. E quando você olha para essa questão, os nossos pioneiros, analisando isso tudo, chegaram à conclusão de que existe uma razão para que a lei de Deus faça parte da nossa história. O objetivo de Satanás desde o início tem sido impedir a adoração a Deus, mediante uma subversão da própria lei de Deus. Ele sabe que tropeçar em um só ponto significa se tornar culpado de todos os mandamentos de Deus, como Tiago capítulo 2, verso 10 diz. Assim ele encoraja as pessoas a transgredir a lei. Satanás odeia também o sábado, porque o sábado aponta a Cristo como Criador. E quando o indivíduo reconhece Cristo como Criador, vai reconhecê-lo também como Redentor. Portanto, para que os planos da rebelião sejam colocados em andamento, a lei de Deus precisa ser colocada de lado e pisada a pés. O que o inimigo tem levado muitas pessoas a fazer. O objetivo da lição dessa semana é mostrar a ligação entre o santuário e a lei de Deus, o sábado e a crise vindoura relacionada com a marca da besta, e também examinaremos a relevância do dia do Senhor para a geração que estará vivendo exatamente antes da vinda de Jesus. Portanto, nosso tema será extremamente relevante. Aliás, amanhã nós já vamos nos aprofundar nele, estudando sobre o santuário e a lei. Mas para já eu queria orar junto com você. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos de que, através dela, entendemos o significado da tua lei nos nossos dias e no nosso coração. Ajuda-nos a viver os princípios dessa lei, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?